Esse vídeo é uma sequência do meu vídeo anterior sobre o documentário Pacto Brutal, o caso Daniela Pérez. Ele completo você encontra na HBO, mas eu vou contar tudo aqui resumidamente para vocês. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividir ele em 3 vídeos, que serão postados aqui no canal. No último vídeo, a Glória Pérez recebe uma ligação, dizendo que se ela quisesse saber toda a verdade sobre o que havia acontecido com a filha dela, que ela fosse até o posto de gasolina, que ficava próximo ao estúdio de gravação da Globo. Porém, nenhum frentista queria falar com ela. Enquanto isso, Raul Gazola faz um apelo para que as crianças que tiraram a foto com a Daniela no estacionamento se apresentassem, porque talvez tivesse alguma prova contra o Guilherme de Pádua. O pai das crianças procura pela Glória e pelo Raul e diz que as crianças não vão depor, mas que poderiam contar uma história para eles. A Marcela diz que encontrou com a Daniela no estacionamento, que o Guilherme estava cercando a Daniela o tempo inteiro e que ela estava muito estranha. Eles tiraram as fotos e, achando o clima entre os dois muito estranho, as crianças pediram para que o motorista seguisse o carro do Guilherme, porque parecia que ele talvez estava atrás da Daniela. Então o motorista segue o carro do Guilherme a pedido das crianças, até o momento que o Guilherme para o carro ao lado do posto de gasolina, como se estivesse esperando algo. O motorista fala para as crianças que estava muito tarde e que eles teriam que ir para casa. A garotinha, que hoje é uma mulher, conta que no outro dia, quando ela fica sabendo da notícia, ela pensa que poderia ter salvo a vida da Daniela. A Glória não desiste de descobrir sobre o que aconteceu no posto de gasolina. E todos os dias a Glória vai no posto e abastece o carro. Pergunta sobre a noite da morte da filha dela, mas ninguém responde. E depois eles ficaram sabendo que o proprietário do posto mandou todos os frentistas que tinham visto o caso embora. Eles dispensaram um turno inteiro da noite. E o cheque que a Daniela pagou a gasolina mandou para o outro posto. Eles queriam apagar a existência da Daniela naquele posto de gasolina. E uma pessoa contou para a Glória que alguns dos frentistas moravam em uma comunidade. E que um deles era gago. A Glória e seus amigos viraram detetives nesse momento, até que um dia ela parou para tomar água e perguntou se alguém conhecia um frentista gago. A moça disse para ela onde ele morava e ela foi até lá. Bateu na porta da casa da mãe do frentista. A mãe, quando viu ela, bateu a porta na cara dela e aí a Glória percebeu que estava no lugar certo. Todos os dias ela ia na casa do frentista e ela ficava na porta e eles não falavam com ela. Até um dia que a Glória deixou as fotos da perícia da Daniela debaixo da porta da casa deles e a mãe pediu para que o filho contasse a história para a Glória. Então ele contou. O que o frentista viu, gente? A Daniela foi abastecer o carro no posto e quando ela sai em direção à barra, ela recebe uma fechada de um carro. Desce desse carro que deu a fechada nela o Guilherme de Pádua. Imediatamente a Daniela também desce. O Guilherme dá um murro no rosto da Daniela, ela desmaia e ele coloca a atriz dentro do carro dele no banco de passageiro. O Guilherme sai dirigindo o carro da Daniela, mas ele não vê quem sai dirigindo o carro do Guilherme. Então alguém estava dirigindo o carro, porque a Daniela estava no banco do passageiro desacordada. E esse ex-frentista resolve dar seu depoimento e levar um colega que viu o que aconteceu também. Porém, um outro que ia dar seu depoimento explica para a Glória que não podia falar nada. Mas fala para ela que sabia o nome do rapaz que tinha lavado o carro do Guilherme. E ela fica espantada, porque ela não sabia que o carro tinha sido lavado. E lá vai a Glória em outra busca. Ela encontra o homem que tinha lavado o carro com uma Bíblia na mão. E ele diz, eu sabia que a senhora vinha. Mas ele disse que não ia depor. E a Glória chamou a polícia para ver se ele contava alguma coisa. E depois de ser acalmado, ele contou tudo. O Guilherme de Pádua parou e pediu que ele lavasse o carro dele. E tinha uma mulher dentro desse carro. E o homem contou que era muito tarde, que o Guilherme ficava andando para lá e para cá. O rapaz disse que ele passava o pano e saía um líquido vermelho no pano. E aí ele viu que ele estava lavando sangue. Com todos esses depoimentos, fica claro que o Guilherme teve ajuda. O mesmo senhor que anotou a placa dos carros do Guilherme e da Daniela, naquela estrada escura, reconhece a Paula, esposa do Guilherme, em um jornal. Ele liga para a filha e diz, a mulher que eu vi no carro naquela noite é essa aí. Mas para que ele possa
provar o que ele viu, ele precisa fazer a prova de luminosidade, uma perícia rara, para ver se ele poderia realmente ver o rosto da mulher. Então ele faz a perícia e se prova que ele enxergava nitidamente quem estaria dentro do carro. Então o juiz aceita a denúncia e ouve o Guilherme e a Paula. A Paula nega, mas a testemunha viu ela na cena do crime. Então ela vai presa. A família da Paula paga os advogados mais caros do Rio de Janeiro naquele momento. E o Guilherme passa a ser defendido por um defensor público, Paulo Ramalho. E o advogado dele começa a dizer que tem um trunfo para o final do processo. E ele era midiático e que teria uma fita de vídeo. Começa a dizer também que vão condenar um inocente. Parece que o advogado queria que a Paula assumisse o crime, porque ela era menor e grávida. Então a pena para ela seria mais leve. Em uma entrevista à Glória Maria, o advogado diz que o Guilherme tinha dado uma prova de amor a Paula, como se fosse um poema. E o Guilherme começa a dizer que acredita em amor eterno. E nessa hora que entra a minha psiquiatra predileta, Ana Beatriz, que diz que nunca examinou o Guilherme de Pádua pessoalmente, mas que você vê nele todas as características de um psicopata. Certos crimes, somente um psicopata é capaz de cometer. Então a Glória começa a investigar sobre a vida do Guilherme e da Paula. E aí o documentário mostra pra gente como o Guilherme era problemático. E ele estava fazendo um teatro e durante uma cena ele deu um soco na garganta do Fábio Assunção. O Fábio pensou até que não ia poder mais falar. Em um outro momento, ele pega a moto e causa um acidente num colega de teatro. Existe um show chamado Os Leopardos, onde os homens mostravam seu corpo para o público. O espetáculo era frequentado por gays e mulheres. E pessoas famosas como Madonna e Laila Minese assistiram esse show. Dizem que o Guilherme chegou a fazer parte desse grupo de atores e do espetáculo. E ele nega porque o espetáculo seria chulo. Ele disse que o objetivo era difamar ele por ser um assassino confesso. Mas a Glória traz uma reflexão nesse momento. Ser assassino, tudo bem, ele está perfeitamente cômodo com esse papel. O que é insuportável, o que é inadmissível, é ser chamado de homossexual. E tem essa foto dele aí com a Rogéria que estrelava esse espetáculo. A Paula era uma grande fã da Rogéria e ia assistir esse show. Ela brigou na galeria onde tinha um teatro, enfrentava mulheres, parece que pegou uma garrafa para cortar a garganta de uma outra, e ela foi proibida de entrar na Galeria Alaska. E aí aparece esse ex-noivo da Paula que conta que conheceu ela na escola, e que o Guilherme também estudava ali com eles. E ele sabia que os dois já tinham ficado no passado, e que a Paula era obsessiva. Um dia, ela se jogou em frente ao ônibus e ele puxou ela pelo cabelo. Assim que ela chegou aos braços dele, ela desmaiou. Ele comentou sobre o desequilíbrio emocional dela. E em 1994, o Guilherme estava curtindo a fama de ser um presidiário famoso porque, de alguma forma, ele estava na mídia. E é tudo o que ele queria. Ele era o mais famoso do presídio. E o ex-preso disse que um dia ele estava machucado e falaram para ele que não tinha médico, mas tinha um enfermeiro. Quando ele viu, era o Guilherme de Pádua. Todo mundo queria falar com ele. Pastor, político. Ele recebia milhares de cartas de pedidos de casamento. Mulheres que ele não conhecia iam até o presídio para conhecer o Guilherme. Ele deu uma entrevista para a Glória Maria, que estava muito bem no presídio. Disse que fazia exercícios todos os dias e que ele era muito bem tratado. A essa altura, a Paula também estava presa. Aí, gente, como a família da Paula parece que tem um poder aquisitivo muito grande, o pai da Paula pagava uma ex-detenta. Era um tipo de uma empregada. Ela dava faxina na sala da Paula, ela fazia comida para Paula. Ela tinha uma manicure, uma cabeleireira e uma presa fazia depilação na Paula. Ela possuía a chave da cela da cadeia onde ela estava detida. Ela tinha uma estante que tinha uma TV de 20 polegadas, um som. E quando o filho nasceu, a Poliinter fez uma reforma para Paula poder ficar com o filho. E ele ficou até ele ter 1 ano e 8 meses. E teve festa de aniversário do pai da Paula, lá dentro da cela da Paula e do bebê da Paula. E uma ex-detenta chamada Jezebel fez uma denúncia que a Paula saiu do presídio para encontrar com Guilherme de Pádua em um motel. E parece que era uma coisa corriqueira, essas saídas da Paula do presídio. Até que a Paula deu uma entrevista bombástica para o SBT.
Ela falou mal do Guilherme, dizendo que ele escrevia umas cartas loucas para ela, falando muito mal do Guilherme, dizendo que ele queria que ela assumisse o crime porque ela era menor, mas que ela disse não, e ele teria ficado com muita raiva dela. E ela também disse que ele ia se candidatar, e a repórter pergunta quem, e ela diz o Guilherme, ele quer ser herói. E ela faz uma pergunta sobre a versão dele. Ele vê duas mulheres lutando e não faz nada? Uma grávida, outra magrinha brigando? Uma para matar a outra e ele não faz nada? O que ele estava fazendo lá? E o Guilherme se revolta com essa notícia e começa a contar outra versão. O Guilherme pede para as pessoas perguntarem mais para Paula sobre o crime, porque ela estava no local. E que ela havia dado o golpe final na Daniela. E ele começa a dizer que a Paula matou a atriz. E a Paula ainda diz que o Guilherme queria dar veneno para seus pais, porque eles eram casados em comunhão de bens. E ele queria uma parte da herança dela. Aí a Glória se revolta em uma entrevista, dizendo que eles estavam jogando a culpa um no outro e que só faltava dizer que a Daniela havia feito tudo sozinha. Lucélia Cordovil, uma jornalista, disse que ele mostrou a ela como mobilizou a Daniela e que a Paula deferiu os golpes. E na nova versão do Guilherme, para dar uma desculpa porque a Paula teria tanto ciúme, era o fato que o Guilherme e a Daniela teriam um caso. O que é uma grande mentira, pois o advogado dele dizia que um diretor alemão sabia desse caso e que ele seria uma testemunha-chave para o Guilherme. A Glória consegue falar com o diretor alemão e ele nem conhecia a Daniela. A versão da Paula sempre foi a mesma, de que ela nem estava no local do crime. E o Guilherme começou a escrever um livro dentro da cadeia. E no livro ele conta que ao voltar do crime, a Paula vai dormir e ele vai tomar banho. E se lembra do crime e se toca. Gente, é muita informação. Então vai ter um próximo vídeo sobre só o pacto que a Paula e o Guilherme fizeram e que resultou, infelizmente, na morte da Daniela. Para você que curtiu esse vídeo, muito obrigado. Para você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E para você que já é inscrito, muito, muito obrigada. Valeu!